Amém, igreja. Eu vou me virar nos 30. Mas vamos lá. É muito bom poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. É muito bom poder ministrar e trazer para cá, né, para a igreja, o que eu tenho vivido na minha casa, o que o Senhor tem soprado no meu coração. E eu confesso que quando os pastores me desafiaram a compartilhar algo com vocês, a primeira coisa que eu fiz foi orar para que o Senhor me trazesse um tema, mas que se alinhasse junto com o tema do ano. E vocês podem ver que eu até tentei copiar um pouco, né? O testemunho da beleza, o testemunho de Cristo. Mas esse é um tema que o Senhor tem soprado no meu coração nos últimos anos. Como o pastor Diego disse, eu, pela graça, eu e a Jaque, nós temos liderado o Ministério de Louvor. E como o Senhor tem feito coisas maravilhosas, como o Senhor tem feito coisas grandes na nossa casa. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor tem falado ao meu coração. Pensando no que compartilhar com vocês, eu orando, e o Senhor me falou muito claro sobre isso, o testemunho da beleza. E por que eu escolhi esse tema, né? Porque o tema do nosso ano, a nossa direção que nós temos é realmente isso, o testemunho de Cristo. E a gente vai ler, né, que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho em todas as nações e então virá o fim. E orando sobre essa noite, orando sobre essa palavra, eu questionei e perguntei ao Senhor, Senhor, que tipo de pessoa, que tipo de coração a gente precisa ter no fim? Porque o fim não é algo ruim para nós. Talvez o fim seja algo ruim para o mundo, para as pessoas que estejam perdidas. Mas para nós, igreja do Senhor, o fim é uma promessa gloriosa. Então a gente precisa se preparar, porque o fim vai acontecer, gente. E então, orando sobre isso, o Senhor me deu uma palavra e eu quero compartilhar com vocês. Eu orando também, o Senhor me falou muito sobre adoração. Nós temos vivido cultos e momentos de adoração incríveis. E isso é muito bom. É muito bom ver que a igreja está entendendo algumas coisas sobre adoração. E alguma coisa que eu tenho pensado, eu tenho orado, é exatamente o que está escrito ali, né? De que a adoração não é um momento, mas é um comportamento. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que a adoração não está ligada a um momento. A adoração não tem nada a ver somente com o que a gente vive aqui todos os domingos. Quando o pessoal do louvor sobe, quando a gente toca canções, a adoração em parte tem a ver sim, mas a adoração não se resume a isso. Por isso que eu descrevi ali, né, que a adoração não é um momento, mas é um comportamento. Então, nós como igreja, nós não fazemos adoração. Nós não adoramos, mas nós nos comportamos como pessoas que adoram o Senhor. A adoração precisa ser um comportamento na nossa vida. Por que, Raul, que a adoração precisa ser um comportamento na nossa vida? Porque a adoração, adorar o Senhor, está mais ligado com quem somos do que com aquilo que fazemos. E olha o que o texto de João 4:23 vai dizer para nós. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então a palavra diz para mim e para você que o Pai está procurando adoração? Não, a palavra diz que o Pai procura adoradores. São estes os adoradores que o Pai procura. Então é esse tipo de gente que a gente tem que ser. A gente tem que ser aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Por isso que a adoração não tem a ver com o momento, mas com o comportamento. O Senhor não está procurando cultos. O Senhor não está procurando celebrações de domingo. O Senhor está procurando aqueles que o adorem. O Senhor está procurando corações. Amém? Por que é importante a gente ter esse entendimento claro de que a adoração não se resume apenas ao domingo? Porque quando a gente começa a entender que a minha adoração, o meu louvor ao Senhor se resume apenas a um culto de celebração, eu estou correndo um grande risco, né, de se tornar um tipo de pessoa. Vou pedir para o pessoal passar ali para a gente. Se eu continuar nesse entendimento de que a adoração está ligada somente ao domingo, somente às celebrações, eu vou me tornar esse tipo de gente que adora a adoração. Como assim, Raul? Alguém que adora a adoração? Parece um trava-línguas, né? Mas na verdade é isso mesmo. Nós corremos o risco de nos tornarmos pessoas que adoram o momento, pessoas que estejam mais interessadas com o momento do que com o Senhor. E o que acontece quando nós nos tornamos esse tipo de gente? Nós vamos para um lugar onde as sensações são mais importantes do que agradar a Deus. Então, será que a gente tem sido esse tipo de gente? Será que a gente tem se importado mais com as nossas sensações do que agradar ao Senhor? Outro ponto, a nossa satisfação pessoal vale mais do que a satisfação de Deus. Será que você tem vindo aqui todos os domingos? Será que você tem frequentado a sua célula? Será que você tem feito o seu devocional mais preocupado com a sua satisfação pessoal do que com a satisfação de Deus?
Eu sempre tenho feito uma oração todos os domingos, quando a gente está aqui ministrando a vida da igreja. Eu sempre compartilho isso com a equipe de louvor. Nós fazemos muitas coisas durante o culto, né? Nós temos testemunhos, nós temos o momento do dízimo, nós temos o momento da oferta, temos várias dinâmicas, né? Mas o nosso culto, ele só tem um objetivo. Nós estamos aqui somente por um objetivo, para que o Senhor se satisfaça em nós. A verdade é que, se você quer prestar um culto verdadeiro ao Senhor, se você deseja prestar um culto que agrade o Senhor, se importe em satisfazer o Senhor, se importe em apontar para Ele. Nós não estamos aqui todos os domingos simplesmente para sentirmos coisas, para simplesmente usufruirmos da presença do Senhor. Isso é muito, muito bom. Mas o nosso objetivo principal como adorador é que o Senhor olhe para nós e diga: eu me satisfaço nesse povo. Eu tenho prazer na igreja. Outro ponto. Quando nós estamos nesse lugar, nós não dependemos do Senhor. Isso é perigoso demais, porque aí a gente começa a vir para a igreja, a gente começa a fazer as coisas na força do braço, né? Eu acho muito incrível que o Senhor ele nos chama para que o evangelho expanda, para que o evangelho cresça. Eu e você estamos aqui hoje porque o Senhor tem um propósito para nós. E o propósito dele é que nós preguemos, nós levamos o evangelho onde nós estamos. Só que o mais incrível é que os discípulos, eles esperaram por algo em Atos. Os discípulos, eles aguardaram por algo que havia de acontecer em Atos. A palavra diz que o Espírito Santo desceu sobre eles e então eles levaram o evangelho. Então a igreja começou. A verdade é essa, nós não podemos fazer as coisas sem depender do Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos da presença de Jesus para que realmente tudo que nós façamos para o Senhor seja importante, seja com um propósito mesmo para nós. Amém? A minha experiência e os meus sentimentos importam mais do que apontar para Cristo. Então, será que você tem sido esse tipo de pessoa também? Será que a sua experiência, será que os seus sentimentos importam mais do que apontar para Cristo? A gente precisa rever esses pontos da nossa vida. A gente precisa se alertar. E essa é a minha introdução que eu queria trazer para a gente. Quero compartilhar 4 pontos com vocês, bem rápido. Da adoração que realmente agrada o Senhor. Eu acabei de falar daquilo que não é adoração. Adoração não é um momento, mas é um comportamento. E agora eu quero compartilhar com vocês aquilo que é realmente a adoração que agrada o Senhor. Vira para essa pessoa que está do seu lado e diz assim: a adoração parte do amor. Exatamente isso. A adoração externa que agrada ao Senhor é aquela que está sendo o resultado de algo que antes foi gerado no interno. Existe um convite do Senhor para nós o amarmos verdadeiramente. Então, tudo que você vem aqui na igreja e você faz para o Senhor, quando você ministra a palavra na cela, quando você serve alguém da igreja, a base disso precisa ser o amor. Romanos vai falar que a base dos dons que o Senhor derramou sobre a vida da igreja precisa ser o amor. Então, não adianta você ser um cara que fala bem, não adianta você ser um cara que toca bem, que sabe gesticular, se você não tiver o amor. Se você não amar o Senhor primeiramente, se você não amar as pessoas, não vai fazer sentido. E de nada vale para nós fazermos coisas para o Senhor sem antes amarmos a Ele. Então, a adoração, ela parte do amor. Eu até coloquei um questionamento aqui, eu quero trazer isso para vocês. Se você quer saber se a sua adoração tem agradado o Senhor, se você é um tipo de pessoa que quer saber se as suas canções, o tempo de adoração que você tem subido ao Senhor, pense antes no quanto você tem amado o Senhor. Às vezes a gente está muito preocupado com performance, às vezes a gente está muito preocupado com aquilo que é físico, aquilo que é aparente, mas o Senhor, Ele está preocupado com o nosso coração. O interesse de Jesus por nós, todos os domingos aqui, é o nosso coração. É para Ele que o Senhor está olhando, é para o nosso coração que o Senhor está olhando aqui. E eu quero ler um texto com vocês, que vai falar muito sobre isso. Quero te encorajar você a abrir em Mateus 21, 18 ao 22. A gente vai ler esse texto. Por que a gente precisa ter o amor primeiramente? Por que a adoração parte do amor? Esse texto vai dizer para a gente: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa?
Jesus respondeu: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Eu preciso confessar algo para vocês. Quando eu li esse texto antigamente, eu tinha um entendimento um pouco engraçado sobre esse texto. Quando eu lia ele, eu entendia que Jesus estava com muita fome, porque o texto diz para nós, né? Jesus teve fome. Então, na minha cabeça, eu pensava, Jesus estava andando o dia todo com os discípulos ali, e a fome deixa a gente nervoso, né? A fome deixa a gente estressado. E aí, eu lendo, eu imaginava isso, conseguia ver a imagem de Jesus irritado naquele momento, e ele chegar numa árvore que teria que dar frutos, e essa árvore, né, como a palavra diz, não havia frutos, a não ser folhas. E aí Jesus olha para essa figueira e amaldiçoa essa figueira. Mas na verdade não é isso que a palavra quer dizer para nós. Quando Jesus olha para uma figueira e vê que ela só tinha folhas, vê que ela aparentemente, né, fisicamente ela era uma figueira bonita, mas ela não tinha frutos, o Senhor estava mostrando e ensinando para os discípulos que Ele não está nem um pouco interessado em alguém que tem uma vida de aparência. A verdade é que nós somos chamados para darmos frutos no Senhor. Nós somos encorajados constantemente a darmos frutos para que famílias, para que pessoas olhem para nós e se alimentem daquilo que nós temos levantado ao Senhor. A minha pergunta para você é: quando as pessoas olham para você, elas têm visto folhas bonitas ou elas têm visto frutos? Será que quando as pessoas precisam de uma palavra, elas olham para a sua vida e elas enxergam a aparência ou elas enxergam o coração? Isso precisa queimar em nós, isso precisa tremer dentro da gente. Sabe, é um estilo de vida. Por isso que eu falei que a adoração não é um comportamento. A adoração não é um momento, mas é um comportamento. Porque a nossa adoração precisa ser fora daqui. A nossa adoração precisa ser na segunda, na terça, aonde nós estivermos. Aonde nós estivermos, as pessoas precisam olhar para a gente e dizer: ali existe fruto, ali existe vida, ali existe uma palavra do Senhor. Outro texto que eu quero ler para vocês é o texto de Mateus 15, do 8 ao 9. Olha o que a palavra diz para nós. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Será que o Senhor está olhando para nós hoje, está falando, e Ele está declarando esse texto? Será que o Senhor está olhando para a nossa casa? Será que o Senhor está olhando para a nossa vida e está dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim? Isso também precisa confrontar o nosso coração. A gente precisa estar muito preocupado com isso. Porque, como eu disse, de nada vale uma vida de aparência. De nada vale eu pregar aqui para vocês, eu trazer uma palavra, se eu não viver isso na minha casa. Se eu não viver isso com os meus filhos. Se eu não transbordar para pessoas onde eu estou implantado, seja no meu trabalho, na minha faculdade. Isso precisa queimar dentro da gente. Segundo ponto que eu quero ler com vocês é que a adoração está relacionada a sacrifício. Quero te encorajar a você abrir a tua Bíblia em Gênesis 22, do 1 ao 5. Vamos ler a palavra, porque aí a gente fala tudo que está na palavra, a gente não fala nada fora da Bíblia. Gênesis 22, do 1 ao 5. A gente vai descobrir juntos aqui aonde a palavra adoração, o termo adoração, foi descrito pela primeira vez na Bíblia. Vou ler com vocês aqui. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho. E cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. Então, essa é a primeira vez onde o termo adoração está descrito na Bíblia. E por que eu trouxe esse texto para nós? Porque eu entendo a intenção das Escrituras, eu entendo a intenção da Bíblia em colocar a primeira vez a palavra adoração num cenário de sacrifício, porque a adoração está muito envolvida a sacrifício. A verdade é que quando nós estamos chegando aqui na igreja, quando nós estamos vindo para cá, todos os domingos, seja na manhã ou seja na noite,
A pergunta não é, Senhor, o que o Senhor tem para mim nesse dia? Mas a pergunta é, Senhor, o que eu preciso perder para o Senhor nesse dia? O que eu preciso abrir mão para que realmente eu ame o Senhor acima de tudo? Isso precisa queimar no nosso coração também. Eu até anotei aqui, né, que a adoração é citada pela primeira vez na Bíblia, na história de Abraão, quando ele sobe ao monte para sacrificar o seu filho em obediência ao Senhor. Então, a adoração também está muito envolvida com obediência, sabe? Tem muitos jovens e adolescentes aqui, eu quero dar uma palavra para vocês hoje. Se vocês obedecem o pai de vocês, se vocês honram com os seus compromissos, vocês podem ter certeza de que o Senhor está se sentindo amado através da vida de vocês. Mas pelo contrário também, se vocês não têm obedecido o pai de vocês, se vocês não têm honrado os compromissos, se vocês não têm levado uma vida de devoção ao Senhor, a adoração não está agradando o Senhor, porque a adoração também envolve obediência. A palavra diz, ela revela isso para nós, que a linguagem de amor de Jesus é obediência. Ele mesmo diz que ele se sente amado quando as pessoas obedecem a ele. Então isso também precisa ser uma prioridade no nosso coração. A gente precisa obedecer o Senhor. Amém? O mais incrível nesse texto, e eu acho isso muito lindo, até não coloquei esse texto ali na sequência, mas vocês conhecem o final da história. A palavra vai dizer para nós que Abraão ele sobe um monte com Isaac, mas a boa notícia é que o Senhor proveu o cordeiro. A boa notícia é que o Senhor enviou o cordeiro que tomou o lugar de Isaac. Então, uma chave que eu quero trazer para nós nessa noite é que quando nós obedecemos o Senhor, Ele provê para nós. Ele provê a sua graça, Ele provê o seu amor, a sua bondade sobre as nossas vidas. E aí você pode perguntar, Raul, por que eu devo abrir mão de tantas coisas? Vou tomar uma água aqui. Por que, Raul, que você fica falando que a gente tem que entregar tudo aos pés de Jesus? Todo culto você fica cantando tudo é teu e fica falando essas coisas. Por quê? Eu vou te dar a resposta e a gente vai abrir em Êxodo 32, verso 7. Vamos ler a palavra. Êxodo 32, 7. Pode passar. Isso, obrigado. A adoração que o Senhor recebe é uma adoração que exige renúncia. Então, por isso que eu sempre trago isso para nós, igreja. Por isso que eu sempre encorajo a gente a deixarmos algumas coisas aos pés do Senhor. Porque constantemente, eu e você, nós temos essa habilidade. Não sei se é uma habilidade boa ou se é uma habilidade ruim, mas constantemente nós temos levantado altares. Aonde nós estamos, o que nós falamos, o que nós ouvimos, mostra para quem nós estamos levantando esses altares. E eu quero ler um texto bem pesado com vocês, mas que confronta o nosso coração. Olha o que vai dizer para a gente em Isaías 6, do 1 ao 7. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, e então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaça, e a brasa tocou a minha boca, e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Na verdade, eu queria ter lido um outro texto com vocês, mas esse texto também vai falar muito sobre isso, né? Sobre essa experiência que Isaías teve, uma experiência gloriosa com o Senhor. Isso, a palavra mesmo diz para nós, né, que a primeira atitude de Isaías, quando ele se depara com a glória do Senhor, ele diz, ai de mim, pois estou perdido. E a minha pergunta para você o que a presença de Jesus tem causado na sua vida? O que a glória do Senhor que está sendo derramada sobre a sua casa todos os dias tem causado em você? Será que você tem olhado e tem falado, Senhor, ai de mim, eu preciso ser transformado, eu preciso ser moldado, eu preciso abandonar algumas coisas para que o Senhor seja o primeiro na minha vida. Amém? Eu quero ler com vocês, agora a gente vai ler Êxodo 32, 7. Vamos lá. Pode passar. Acho que pode voltar, inclusive. Pode voltar. Eu vou ler com vocês aqui. Êxodo 32, 7.
Vocês podem abrir também para a gente acompanhar juntos. Olha o que a palavra diz para a gente nesse texto. Então Yahvé avisou a Moisés: vai, desce depressa, porque o teu povo que ajudaste a subir da terra do Egito perverteu-se. Com muita facilidade e rapidez se desviaram do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal e sacrifícios e proclamaram em alta voz: este é o Deus, ó Israel, que te fez subir do Egito. Esse texto, ele confronta muito o meu coração, porque ao contrário de que algumas pessoas pensam, né, uma história muito conhecida, Moisés estava no monte, estava vendo a face do Senhor, e quando ele desce, ele vê que o povo havia construído uma imagem, e o povo adorava essa imagem. Só que às vezes algumas pessoas entendem, e eu também já entendi isso, de que aquele povo estava adorando a outros deuses. Então aquela imagem significava outros deuses além do Senhor. Mas na verdade não, olha o que a palavra diz para nós. A palavra vai dizer que este povo falava: este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir do Egito. Então a verdade é que esse povo, eles tiveram a audácia de construir um bezerro de metal, e eles acreditavam que esse bezerro significava a imagem de Deus. Quando eu olho para esse texto, eu vejo dois tipos de pessoa, eu vejo dois tipos de gente. Eu vejo um tipo de pessoa que está muito familiarizada com a face do Senhor, que é Moisés, porque Moisés, ele estava no monte, ele estava tendo uma experiência com o Senhor, mas eu também consigo identificar um tipo de gente que consegue confundir algumas coisas achando que é o Senhor e na verdade não é. A minha pergunta para a gente hoje como igreja: será que nós estamos vindo aqui todos os domingos? Será que nós estamos perdendo nosso tempo, porque isso é perda de tempo? Será que nós estamos vindo aqui todos os dias e estamos adorando alguém que nós estamos achando que é o Senhor e na verdade não é? Será que nós estamos olhando e cantando canções para alguém que não é o Senhor? Por quê? Porque a própria palavra diz isso para nós. O povo se confundiu. O povo se confundiu e eles construíram uma imagem. Eles acreditavam que essa imagem era o próprio Deus, mas na verdade não. Na verdade, a palavra diz para nós depois que esse ato deles, essa atitude, causou ira no Senhor. E será que a gente tem sido esse tipo de gente? Será que a gente tem adorado algumas coisas, adorado pessoas, momentos, sentimentos que não é o Senhor? Isso precisa confrontar a gente. A gente não está aqui para perder tempo, gente. A gente não vem aqui todos os domingos para perder o nosso tempo. O seu domingo é um dia valioso. É um dia que você pode descansar, que você pode curtir os seus filhos, curtir a sua família. Então seja intencional. Seja intencional, diga: Senhor, me permite ter clareza da tua face, para que eu não adore outras coisas achando que é o Senhor, para que eu não cante achando que está chegando ao Senhor e na verdade não está chegando. Isso precisa queimar no nosso coração, igreja. É muito difícil trazer uma palavra assim, porque a pastora Jana sempre fala isso, né? Para a gente trazer uma palavra aqui para vocês, primeiramente o Senhor confronta a gente. Então eu fui muito confrontado com isso. O Senhor falou muito comigo sobre isso. Raul, será que você tem cantado algumas coisas? Será que você tem ministrado? Você tem me adorado com a clareza da minha beleza? Com a plena convicção de que eu sou o dono da sua vida, da sua casa? E agora a gente vai voltar lá no texto de Isaías 6, do 1 ao 7. A contemplação, a adoração precisa causar arrependimento na gente, nos leva ao arrependimento. Por que eu coloquei esse texto? Porque a palavra diz para nós que Isaías, ele se deparou com a glória do Senhor. Ele teve uma experiência gloriosa com a presença de Jesus. E a primeira atitude que Isaías tem, depois de se deparar com a face, com a beleza do Senhor, ele diz: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A adoração, ela tem esse poder na nossa vida. Ela tem o poder de nos levar para um lugar de arrependimento, da gente se deparar com a glória do Senhor e dizer: Senhor, o Senhor é tão grande, mas eu sou tão pequeno. Por que o Senhor ama se relacionar comigo? Por que o Senhor desce aqui para me ouvir? Sabe, a gente precisa ter esse tipo de entendimento. Eu até brinquei hoje de manhã, né? A gente tem vivido atmosferas e cultos tão abençoados. A gente tem sentido a presença do Senhor. Mas, gente, para pensar. Se você tivesse uma experiência dessa, se você estivesse lá na sua casa, por exemplo, numa terça-feira, e acontecesse isso. Olha o que a palavra diz para nós. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés.
Eu até brinquei, né? Porque eu tenho TDAH. E isso pra mim, eu não ia conseguir decifrar tudo isso. Ia ser muita coisa pra mim, gente. Eu não ia conseguir registrar isso, eu acho. Porque é uma presença tão gloriosa, é muita coisa. Isso foi algo muito glorioso que Isaías viu. E o que esse homem faz quando ele vê tudo isso? Ele olha para mim, ele olha para ele e fala: Senhor, eu estou perdido. Eu preciso melhorar, eu preciso mudar. Eu preciso ser confrontado pela sua palavra. Vou além. Quando a gente se depara com a glória do Senhor, com a presença de Jesus, e a gente se coloca no lugar de humilhação, nós somos transformados, porque a palavra diz para nós: porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Então a presença do Senhor nos transforma. A presença de Jesus é tudo que nós precisamos para sermos transformados. Quando nós erguemos um altar de adoração na nossa casa, no nosso dia a dia, não somente nós somos transformados, porque Isaías diz: e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu não sei se alguém passa por isso aqui, mas eu tenho essa experiência. Eu, infelizmente, hoje ainda não tenho a minha família toda convertida ao Senhor. Eles ainda não conheceram o Senhor verdadeiramente. Mas a verdade é que, às vezes, nós temos muito mais disponibilidade para julgar do que para levantar um altar. Às vezes a gente tem muito mais disponibilidade para acusar do que uma disponibilidade para adorar o Senhor. Olha o que a adoração faz. A adoração transforma não só a nós, mas transforma aqueles que estão à nossa volta. Então, se você tem vindo aqui hoje, você tem orado: Senhor, converte o meu filho, converte o meu esposo, converte a minha esposa, a minha família. A palavra que eu tenho para você é: construa um altar de adoração na sua casa. E a presença do Senhor é suficiente para acolher, para alcançar os perdidos. A presença do Senhor é suficiente, é tudo que nós precisamos. Eu até compartilhei algo essa manhã, quero compartilhar de novo com vocês. Foi uma experiência que marcou a minha vida. E por que é importante a gente construir uma atmosfera de adoração na nossa casa? Por que é importante a gente investir tempo aos pés de Jesus? Eu me lembro que foi bem um pouco antes de eu casar. Eu morava com a minha mãe, com o meu irmão. E eu lembro que foi na pandemia. Eu lembro que era por volta ali de umas 8 horas da noite, e eu entrei no quarto e eu senti um convite do Senhor, dizendo: vem, me adore, gaste tempo aos meus pés. E eu fui, fechei a porta do meu quarto, e aí eu comecei a adorar, comecei a cantar. Eu lembro que nessa época, o pessoal do Drops, eles ministravam algumas lives, na época da pandemia, e aí eu lembro que eu não conseguia acompanhar nenhuma live em tempo real, assim. Eu cheguei no meu quarto e eu comecei a rolar o YouTube, e aí eu só apertei uma lá e soltei o play e, enfim, comecei a adorar, comecei a chorar aos pés do Senhor. Foi uma experiência incrível, assim. Foi uma experiência onde eu consegui ouvir os passos de Jesus no meu quarto. Foi uma experiência que marcou muito o meu coração. E eu lembro que nesse turno, nesse momento de adoração que eu estava adorando, que eu estava recebendo, o Paulinho, ele estava tocando e ele começou a falar: ore por violência doméstica. Ore por pessoas que estão sofrendo de violência doméstica. E eu lembro que eu olhei e falei: Senhor, amém, eu vou orar, mas eu não tenho passado por isso, a minha mãe não tem passado por isso, eu não conheço ninguém da minha família que está sofrendo com isso. E comecei a orar, comecei a declarar, comecei a repreender, comecei a orar por famílias. E o incrível é que quando eu terminei a minha oração, quando eu terminei o meu tempo de adoração, quando eu saí do meu quarto, não deu tempo nem de eu fechar a porta do meu quarto, entrou uma mulher correndo dentro da nossa casa. E essa mulher estava chorando muito, ela estava desesperada. E ela falava: me ajude, me socorre, porque meu marido vai me matar. Esse homem, ele estava com uma faca e, segundo ela, ele estava atrás dela. Ele estava doido, o cara estava... Enfim, ele estava com um espírito de morte mesmo. E eu lembro que, até brinquei, né? Que o que eu mais queria naquele momento talvez era voltar para o meu quarto, porque estava muito mais gostoso lá. Não tinha ninguém a ponto de morrer. A presença do Senhor estava muito boa. E eu lembro que a gente conseguiu orar por aquela mulher, por aquelas crianças. Ela estava com 2 filhos. E pelo poder do Espírito Santo, aquele homem, ele não entrou na nossa casa. E ele mudou de ideia, ele fugiu. Ele foi para um lugar que a gente nem sabe onde ele foi. E enfim, a gente conseguiu apaziguar a situação. Mas o que mais me marcou naquele dia não foi o fato da gente conseguir acolher uma mulher que estava em risco, em perigo. O que mais me marcou naquele dia foi que o Senhor, num lugar de adoração, num lugar de secreto, o Senhor me preparou e me fez orar por algo que eu nem sabia que eu ia precisar resolver. É isso que a adoração, é isso que a oração faz conosco. O Senhor, Ele nos traz uma mensagem privilegiada. Quando nós estamos dispostos a investir tempo no Senhor, a presença do Espírito Santo vem sobre nós e isso nos capacita. Sabe, eu
eu até penso, talvez eu nem sei o que poderia ter acontecido naquela situação. Talvez eu nem estaria aqui hoje. Não sei o que poderia ter rolado. Mas a presença do Espírito Santo foi fundamental para que eu orasse por aquela pessoa. Isso é a presença do Senhor. Isso é estar aos pés de Jesus. É uma coisa que a gente precisa ter como uma prática na nossa vida. A gente precisa ter como um estilo de vida. Amém? Eu quero trazer um último ponto para vocês. Eu quero pedir para a equipe de louvor subir aqui para me ajudar. Quero trazer um último ponto para a gente finalizar. A adoração, ela também tem o poder de produzir a imagem de Deus em nós. Olha o que o texto de 2 Coríntios 3, 17 ao 18 vai falar. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse texto, ele traz uma chave incrível para nós, de que a adoração, quando nós estamos rendidos aos pés do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Raul, o que é de glória em glória? É quando você consegue usufruir de um lugar de glória na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Todos os dias na nossa casa, aonde nós estamos, seja na fila de um banco, seja no nosso quarto, seja dirigindo, aonde você estiver, existe um convite do Senhor para a sua vida, aonde Ele diz, venha e desfrute da minha glória. Olhe para mim, conheça a minha face, porque a face do Senhor, a glória do Senhor é capaz de nos transformar. Olha o que esse texto diz para nós, como um espelho à glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Então, a glória que o Senhor tem para nós está baseada na mesma imagem. Qual que é essa imagem? A imagem de Jesus. Todos os dias nós precisamos gastar tempo olhando para o Senhor. Todos os dias nós precisamos investir tempo amando a presença dEle acima de tudo. Contemplar a beleza de Cristo nos dá a oportunidade da gente resgatar aquilo que foi perdido no Éden, gente. Isso é incrível. Isso precisa criar em nós uma alegria. A gente precisa olhar para isso e querer adorar o Senhor. A gente querer amar o Senhor. Porque quando nós estamos nesse lugar de rendição, quando nós estamos prostrados aos pés do Senhor, nós temos a capacidade de nos tornarmos como o Senhor. E aí você vai falar, Raul, mas como assim, cara? Você está falando que eu posso virar Deus? Não, não é isso. Quando nós adoramos o Senhor, o caráter de Cristo é imprimido em nós. Quando nós adoramos o Senhor, as coisas que o Senhor gosta, nós passamos a gostar. Quando nós adoramos o Senhor, nós passamos a estar perto de pessoas que o Senhor deseja alcançar. Quando nós estamos nesse lugar de contemplação, nós resgatamos o caráter divino de Cristo que pode habitar em nós. A adoração genuína, ela precisa causar isso na gente. Se a gente tem vindo para cá, gente, adorar, cantar canções, prestar culto ao Senhor, e nada tem sido transformado na nossa vida, alguma coisa está muito errada. Alguma coisa não está no lugar. A gente precisa rever isso na nossa vida. Eu quero te encorajar a você ficar de pé. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar para que os seus dias sejam dias onde você invista tempo e você consiga olhar para a face do Senhor e então você seja transformado. Sabe, eu tenho uma palavra para algumas pessoas aqui nessa noite. Talvez você está lutando com um pecado de estimação já faz bastante tempo. Já faz alguns anos que você está lutando contra isso. Mas assim como a gente leu há um pouco atrás, talvez você está tentando vencer isso na força do seu braço. A palavra é, olhe para a face de Jesus. Fascine os seus olhos na beleza do Senhor. Tem muitos problemas, muitos desafios que a gente tenta engrandecer no nosso dia a dia. Coisas que o próprio Senhor às vezes coloca na nossa vida. Mas a verdade é que se a gente estivesse gastando mais tempo aos pés de Jesus, mais tempo no nosso devocional, mais tempo olhando para a beleza de Jesus, tudo isso, todos esses desafios seriam um fichinha para a gente. Porque a beleza do Senhor, ela tem esse poder de nos capacitar. Existe uma autoridade que está sobre nós e é derramada quando nós estamos na presença do Senhor. O último ponto que eu quero compartilhar com vocês. Quando eu adoro um Deus santo, isso me faz querer buscar uma vida de santidade. Quando eu adoro um Deus que cura, eu perco o medo que não me deixe declarar a cura sobre a vida das pessoas.
Quando eu adoro um Deus que é conhecido como o príncipe da paz, eu me asseguro sabendo que no dia mau existe uma paz que excede o entendimento. Quando eu adoro um Deus que se fez homem e se entregou numa cruz, eu estou disposto a entregar o meu tempo e os meus recursos e o meu corpo como sacrifício vivo para fazer a vontade do meu Pai. É isso que o Senhor tem para nós, igreja. É isso que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas. Quando nós adoramos um Deus que é santo, nós somos encorajados a viver uma vida de santidade. Quando nós passamos por um cenário de cura, quando nós temos uma enfermidade, o Senhor vem e cura. Nós temos a autoridade de declarar cura sobre a vida das pessoas. Quando nós adoramos um Deus que é o príncipe da paz, a palavra diz que Ele é o príncipe da paz. Por que nós estamos dizendo que o Senhor é o príncipe da paz e nós não estamos vivendo uma vida de paz? Alguma coisa está errada. Quando nós adoramos um Deus que se entregou, quando nós adoramos a Jesus, aquele que se entregou numa cruz, eu e a minha casa, os meus filhos, tudo que eu tenho, eu torno disposto a entregar o meu tempo, os meus recursos e o meu corpo como sacrifício vivo. Então, quando nós adoramos ao Senhor, nós não nos tornamos Deus. Quando a palavra diz que nós temos essa capacidade de nos parecer com o Senhor, ela não está dizendo que a gente pode se tornar um Deus. Não, a palavra está dizendo para nós que quando nós adoramos a um Deus, o caráter desse Deus vem para nós. Nós somos transformados de glória em glória, assim como nós lemos em Coríntios. E essa é a oração que eu quero trazer para nós. Sabe, eu vou fechar o meu olho aqui, vou pedir para que todo mundo aqui feche o seu olho, para que curva a sua cabeça. E se tem alguém aqui nessa noite, se você entendeu que essa palavra é para você, se você entendeu, Raul, eu tenho tentado na força do meu braço, eu até tenho frequentado os cultos aqui, eu frequento a minha célula, eu faço o meu devocional, mas eu sinto que a minha vida não tem sido transformada, eu tenho sentido dificuldade. A palavra é: existe um convite do Senhor para você nessa noite. Existe um convite do Senhor para você nessa noite. Ele te chama para desfrutar de um lugar da beleza do Senhor. O Senhor está te convidando a você fascinar os seus olhos na beleza do Senhor. Eu sinto que o Senhor está nos deixando cego para algumas coisas do mundo nessa noite. O Senhor está nos impedindo de olhar para algumas coisas do mundo nessa noite. E Ele está dizendo: venham, meus filhos, e olhem para a minha face. Venham e conheçam a minha beleza. Enquanto o Ministério de Louvor nos conduz em adoração, eu quero fazer esse convite para você. Se você entende que essa palavra é para a sua vida, o altar do Senhor está aqui. Como nós lemos, aonde o Senhor está, ali a liberdade. Você é livre nessa noite. Você é livre. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti. Que não sou eu, humilde assim. Não há ninguém igual a ti.
não coloquei. Mas o entendimento claro sobre adoração é que a adoração nos prepara para a eternidade. A palavra diz que o evangelho será pregado, o evangelho do reino será pregado. E então virá o fim, então virá o dia glorioso para a sua igreja. Eu quero te encorajar a você olhar a partir de hoje para a adoração, para a contemplação da face do Senhor, como uma preparação para aquilo que ainda vai acontecer, para o reino que está vindo, para o dia glorioso que nós esperamos. Sabe como nós podemos desejar passar a eternidade ao lado de Jesus? Como nós podemos desejar estar com o Senhor todos os nossos dias, se nós não temos gastado as pequenas porções dos nossos dias aos pés de Jesus? Como nós queremos passar a eternidade olhando para a face do Senhor, se nós não conhecemos a beleza do Senhor aqui onde nós estamos? Eu quero te encorajar a você ser batizado nessa noite com uma fome e uma sede pelo conhecimento de Jesus. Nós não precisamos de mais nada, nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos de um carro do ano, nós não precisamos de pessoas, nós precisamos conhecer a face daquele ao qual nós passaremos a eternidade com Ele. É isso que o Senhor nos convida para fazer essa noite. Sobre cada homem, sobre cada mulher, Pai. Eu declaro, Pai, nessa noite, eu declaro, Pai, uma fascinação, Pai. Eu declaro, Jesus, Pai, que a partir dessa noite, Jesus, a partir desse dia, Pai, nós como homens e mulheres do Senhor, nós queremos estar fascinados na sua beleza, Jesus. Eu declaro, Pai, sobre a vida de alguns aqui, nos cega, Jesus, por algumas coisas do mundo. Tira, Jesus, Pai, tira a nossa visão para algumas coisas do mundo, para os prazeres desse mundo, Jesus. Coloca os nossos olhos na sua face, Jesus. Coloca os nossos olhos na sua beleza, Senhor. Coloca em nós uma fome, Pai, uma sede por conhecer do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro sobre cada um aqui, Pai. Se há algum coração frio, se há alguém que está morto, Jesus, eu quero declarar um Deus que traz vida para nós nessa noite, Senhor. Eu quero declarar um Deus que aquece o nosso coração nessa noite, Jesus. Ai, Espírito Santo de Deus, nós cansamos, Jesus. Nós não queremos mais fazer as coisas por obrigação, Pai. Nós não queremos mais
lugar de conhecer o Senhor. O Senhor tem nos convidado para esse lugar de conhecer a sua beleza, Pai. De como o Senhor é maravilhoso, admirável, Senhor. Pai, que essa semana, Pai, nós possamos, Pai, aceitar esse convite do Senhor, Pai. Que a Tua presença possa nos atrair para esse lugar de amar o Senhor acima de tudo, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, assim como Isaías, Pai, contemplou a Sua glória, Pai. Nós queremos Te contemplar, Senhor. Nós queremos conhecer o quão grande o Senhor é, Pai. Queremos nos arrepender, Pai, de tudo que temos feito, Pai. Tudo que temos colocado acima do Senhor. A minha oração, Pai, para que essa semana sejam dias onde alguns aqui possam voltar, Pai, para o lugar da onde não deveriam ter saído, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, cuida de cada um de nós, Pai. Nós entregamos, submetemos o nosso coração e a nossa mente ao Senhor, Pai, e confiamos na Tua palavra, Senhor. Nós estamos aguardando esse dia, Senhor. Nós estamos aguardando esse dia em que veremos o Senhor face a face. Mas até lá nós gastaremos os nossos minutos, os nossos dias aos Teus pés, Pai. Fica conosco, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Você pode aplaudir a Jesus. Amém. Vão em paz, que o Senhor os abençoe. Uma ótima semana. Cumprimenta quem está perto. Glória a Deus.